muita gente ganhou dinheiro, muita gente conseguiu pegar uma janela de oportunidade, mas em contrapartida surgiram as oportunidades, mas ao mesmo tempo surgiram as barreiras. Muitas cidades fecharam, lockdown, aeroporto fechado, indisponibilidade de aeronaves, portos fechados e a demanda crescendo, um monte de gente querendo importar. O que acontece? Você tem a taxa do dólar também subindo, os preços de frete aéreo quintuplicando, e aí começou um processo de seletividade. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos ao Teus e Tons, o podcast que vai simplificar a forma com que a gente discute o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. Eu sou o Sig, PhD em Ciência da Computação, CEO da Maya Technology, entusiasta em inovação, adoro falar isso, para o comércio exterior e hoje host desse podcast. Hoje a gente trouxe especialistas para conversar com a gente sobre uma área muito importante do Comex, que é o transporte aéreo. E, enfim, a gente vai tirar algumas dúvidas aí com esses especialistas. Binho, se apresenta aí para nós, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Binho, também conhecido como Robson. Sou menino da TI aqui na Royal Cargo. Já estou na área do comércio exterior, dentro do setor de TI, há pelo menos 15 anos, né? Já conheço um pouquinho da área, mas, assim... Aéreo, a gente vai aprender muita coisa hoje, né? Mas ainda sobre essa pandemia que deve ter dado uma virada... Meu Deus, nem imagino tanto de coisa que deve ter passado nesse último ano aí. Aí por isso os especialistas, estamos só ouvidos aqui. Obrigado, Binho. Maria, podia se apresentar para nós aí? Primeira vez no podcast, Maria? Primeira vez. Lisonjeada pelo convite, viu? Oi, pessoal, meu nome é Maria, sou Inside Sales aqui na Royal Cargo, trabalhei por muito tempo com operação de importação aérea especificamente, então me desenvolvi bastante nessa área, meio que especialista na importação aérea, assim, chique, né? Muito bom. E hoje, pela primeira vez, a gente tem dois Davis. E eu vou pedir que ele se apresente. Vou começar com o Figueiredo, pode ser? Vamos lá. Meu nome é Davi Figueiredo. Eu sou diretor-geral da Hilarion Trade Importação e Exportação. Nossa empresa é especializada na importação e exportação de alta complexidade regulatória. E com isso, eu acredito que em relação a tempo, eu não vou falar aqui, porque senão vou revelar a minha idade, mas quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior, provavelmente alguns de vocês não eram nem nascidos, tá? Legal, obrigado. Um pouquinho de tempo, então. Davi Pisa, é isso? Falei certo? Certíssimo. Boa tarde, boa noite a todos. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu estou 18 anos no comércio exterior, uma boa parte foi na Infraero e agora eu estou na Zurich como gerente de negócios logísticos. Cuido do aeroporto aqui de Floripa, Macaé e aeroporto de Vitória. Pessoal, obrigado pelas apresentações e vamos falar hoje sobre transporte aéreo. Bora pro episódio e toca a vinheta. Pode usar essa? Que coisa mais mecânica. Mas depois ele junto e vai ficar bom. Fechou. Então tá bom, galera. Frio por aí? Deixa eu perguntar para vocês, frio por aí? Bom, gostaria que vocês me ajudassem a fazer assim meio que uma definição de como acontece o modal aéreo, como ele participa junto com outros modais ou do transporte de mercadorias, porque a gente conhece principalmente o aéreo no nosso dia a dia, mas no sentido de transporte de pessoas, né? Porque a gente pega um avião de um lugar e a gente vai de um lugar para outro e tal. Como é que funciona ele dentro do transporte de mercadorias? Se vocês pudessem colocar algumas definições ou como vocês veem esse setor, esse departamento, essa grande área, para que a gente possa contextualizar antes da gente chegar nos nossos tópicos aí? Vamos lá, eu acredito o seguinte, nós temos primeiro que aculturar os clientes, o que você falou, Sigmund, a gente tem muito presente na nossa memória que embarcar passageiro é diferente de você embarcar uma carga, tá? Primeiro porque você, como passageiro, chega 3, 4 horas antes no aeroporto, leva seu passaporte, sua bagagem, e daí 2, 3 horas você está dentro do avião e, dependendo do teu destino, em 10 horas você chega na outra ponta e está finalizado o teu transporte internacional. Para você embarcar uma carga, primeiro você tem que gerenciar a expectativa do cliente, porque é diferente de você embarcar o passageiro. Você vai ter que fazer um desembaraço aduaneiro lá na origem, você vai ter que fazer reserva de espaço, você vai depender da disponibilidade
de espaço dentro da aeronave. Se você tiver uma carga grande, nem sempre você consegue embarcar essa carga toda de uma vez, você precisa, para receber essa carga no destino, depende aí de 2, 3 voos, ou muitas vezes você depende de fretar um avião para trazer uma carga de um porte um pouco maior. Tudo isso você precisa também levar em conta, quem opta por fazer um embarque aéreo, primeiro tem a necessidade de ter o produto no destino o mais rápido possível. Para isso, o cliente ou nossa empresa está disposta, às vezes, a pagar 10 vezes mais ou 12 vezes mais para um embarque aéreo, para ter o produto com a maior brevidade possível, comparado com o embarque marítimo, que, dependendo da origem, você pode demorar 40, 50 dias para ter o produto aqui no Brasil. Então, essa primeira questão de embarcar um passageiro, embarcar uma carga, tem essa divisão, ou pelo menos essa interpretação, e você gerenciar a expectativa do teu cliente e falar assim, olha, mesmo você tendo um embarque aéreo, pode ser que tua carga demore 10, 15 dias para chegar no Brasil. E um marítimo pode ser que o cliente tenha que aguardar aí 60 dias, 50 dias para receber essa carga. Tudo isso é gerenciar fluxo de caixa, gerenciar expectativa e fazer uma gestão de tempo. Eu acredito que passa muito na ideia do seguinte, a pessoa, né, ela vai ter, assim, essa ideia de, eu entro no site da companhia aérea, eu seleciono o dia que eu quero ir, vai ter lá disponível os horários, os serviços, eu compro e pronto, acabou. E acaba trazendo isso para o comércio exterior como se a importação aérea ou a exportação aérea fosse a mesma coisa. É só contratar a companhia aérea, reservar um voo e deixar minha carga lá que o negócio acontece. Mas não é bem assim, tem toda a questão de especificações e tipos de carga e tudo normatizado, a gente precisa seguir as indicações, né? Tem carga que não é aceita na companhia aérea, tem carga que é aceita, e no marítimo as cargas, elas não são tão restritas assim, por mais que, como é um volume muito grande, né, por mais que peçam documentos e tudo mais, só que há uma liberdade um pouco maior entre aquilo que é transportado, e isso não vem para o aéreo. A gente associa muito o transporte aéreo a essa celeridade na entrega, né? Mas acho que esse cuidado, pensando no transporte em si, é tudo estratégico, né? Tem que ver bem esse conceito de nem tudo é preço, e nem tudo é velocidade, né? O planejamento em si, né? Como a gente sempre bate nos episódios ali falando em planejamento, porque nem sempre o preço vai se sobrepor a tua mercadoria, às vezes é mais vantajoso para o cliente trazer pelo modal aéreo por N motivos, né? Seja pela validade dos produtos embarcados, né? Temos aí, a gente vai entrar mais no assunto falando das vacinas, né? Hoje é o carro-chefe, acredito eu, dos transportes, mas também tem essa questão desses controles e cuidados que no marítimo talvez pareça ser uma coisa mais simples, mas também acaba tendo esse mesmo contraponto, né? De coisas. Então, nem tudo é preço, nem tudo é velocidade, é planejamento, né? Eu ainda colocaria mais um ponto ainda nessa o tipo do produto também, né? Você tem uma carga de eletrônico, você preferencialmente já vai migrar para o aéreo, ao invés do marítimo. Você não vai colocar uma carga de processador para viajar no mar. Então tem o segmento de mercadoria que é do aéreo. Eletrônico, vacina, fármaco, preferencialmente já 95% já embarca no aéreo. Pensou colocar uma carga de processador dentro do navio, oxidar tudo? Ninguém balançando. Tem como. Legal. Bom, eu estou anotando aqui algumas coisas que vocês estão comentando justamente para fazer esses links. Pelo que eu entendi, as cargas elas são transportadas junto com as pessoas, é isso? Ou existem aviões específicos para transportar cargas? A prioridade sempre é embarcar passageiro, né? Essa é a prioridade, principalmente nos voos comerciais, né? Os voos de carga já definem. Então, assim, um dos desafios que a gente sempre se depara, e hoje, aqui na nossa atividade, praticamente 95% dos nossos embarques são embarques aéreos, ou seja, praticamente uma proporção de 10-1, né, 10 embarques aéreos para um marítimo. Então, essa questão ela é muito importante, não é? A prioridade é embarcar passageiro, as bagagens de passageiros e depois a carga comercial, né? Se tem espaço no avião, embarca, se não tem espaço no avião, ela fica para a próxima, até você ter. E essa questão aí do planejamento, ela é muito importante, porque praticamente tudo que você faz hoje em comércio exterior, pelo menos uma grande parte, e o relacionamento com a Ásia, que é muito grande, tudo é pagamento antecipado. Tá? Então,
a gente tem que fazer uma gestão de dinheiro também. Se hoje você opta por fazer um embarque aéreo, que lhe custa muito mais do que um embarque marítimo, e lógico, também dependendo do produto, você já tem um desencaixe financeiro muito grande, porque você pagou o fornecedor, às vezes o fornecedor demora 30, 40, 50 dias para produzir, e você não pode esperar, principalmente um equipamento médico, um produto de saúde, mais 60 dias para chegar no país de destino. Então, essa questão de priorizar o embarque aéreo, ela é importante na questão do tempo, mas a gente se depara também na disponibilidade de espaço e disponibilidade de aeronave para poder embarcar o teu produto. A gente tem carga relativamente pequena, mas a gente tem carga volumosa também, que muitas vezes você programa para uma determinada data e você vai ficar esperando 2, 3 voos para conseguir tirar a tua carga da origem e trazer para o destino. Entendi. Então, não necessariamente as cargas elas vão sempre em voos especiais, elas quase sempre vão junto com voos onde tem pessoas junto e pode ser que elas fiquem esperando lá no aeroporto por até, quem sabe, alguns dias. Isso pode acontecer? Então, quer dizer, eu quero mandar alguma coisa, vou mandar por aéreo porque é rápido e vai chegar amanhã ou depois da manhã. Nem sempre é assim, porque eu tenho que esperar um voo, é isso? Não, é verdade. Então vamos colocar numa forma mais modus operandi aí. Então, assim, a gente tem o avião cargueiro, a linha regular cargueira, como desce os aviões em Viracopos, Guarulhos, e tem a rota de passageiro, que é o que a gente está enfrentando agora na pandemia. O avião de passageiro, que trazia muita carga na barriga da aeronave, quando eu falo barriga de aeronave, é o avião misto. Então, ele traz passageiro e traz carga também. Como o Figueiredo falou, a prioridade é sempre a bagagem do passageiro. E aí tem a alocação do espaço para a carga. Muitas companhias aéreas já deixam uma área já definida para carga, e conforme vai chegando a bagagem de passageiro, fechou a bagagem de passageiro, sobe a bagagem para a parte de cima. Isso veio muito bem aqui no Brasil com questão da ANAC, quando ela liberou a bagagem de 10 quilos para você levar nas poltronas, na parte de cima da aeronave. O que aconteceu? Foi nesse momento que a Azul Cargo deu aquela explosão, a Latam, ou a própria Gol. Conseguiram pegar aquele barriga da aeronave e encher de carga doméstica. Então, eles começaram já a ameaçar o monopólio dos Correios. Então, assim, quando você vai fechar um frete aéreo, você já vai ter a ideia se vai ser numa aeronave cargueira ou se vai ser numa de passageiro. Vai vir numa aeronave mista ou uma aeronave cargueira. Então, assim, a aeronave cargueira te dá mais credibilidade, vamos supor, mais confiança e certeza que a tua carga vai embarcar. Na carga numa aeronave mista, você pode correr esse risco aí. E, Maria, quando a gente vai fazer uma estimativa de preço, por exemplo, né, eu estou ainda olhando sob o ponto de vista do cliente, o cliente que não entende muito sobre como vou fazer para mandar a minha mercadoria para fora ou trazer algo para o Brasil. Já existem valores tabelados, eles variam muito, isso é padrão, o mercado possui tabelas de preço para isso? Então, Sigmund, existe 2 cenários, assim, existe o cenário antes da pandemia e o cenário pós-pandemia, pós não, né, agora, atual, digamos assim. Antes da pandemia, a gente conseguia trabalhar aí com tarifários aéreos em torno de tarifas com validade de 15 até 20 dias, a risco, assim, para clientes com volume expressivo, até 30 dias a gente conseguia manter uma negociação legal. Para as grandes empresas, existia a possibilidade de se fazer os tais chamados bids, né? Que são negociações a longo prazo para determinadas rotas pré-destinadas. Então, eu cheguei já na minha carreira a trabalhar com bids, negociações de 6 meses a 1 ano de negociação fixa, já feita com companhia aérea, com agente de carga, já transportadora para coletar e tudo mais. Porém, atualmente, não é mais possível trabalhar dessa forma. Não é bem assim, né? Não é mais bem assim que a banda toca, sabe? O mercado está muito instável. O que aconteceu durante a pandemia, na verdade? A gente chegou em 2020 a ficar com 30% só de serviço disponível no mercado de aéreo. Então, você imagina, o mundo inteiro, só 30% disponível. Só os cargueiros full que estavam operando, né? Não tinha aeronave de passageiro para ajudar nesse transporte. Então, ficou só as aeronaves full, só a aeronave cargueira.
E aí, o que acontece? Agora as companhias aéreas, elas estão liberando tarifa, assim, para 4 dias, 5 dias, uma semana. Por quê? Como agora voltou as economias a reaquecer, o mercado está aquecido atualmente, a importação aumentou, né? Vamos dizer assim, significativamente comparado com o ano passado. E os serviços atualmente disponíveis no mercado, a gente vê que voltou voo aéreo e tudo mais, passageiro, porém, cara, deve estar ali numa base de 50% de operação ainda. Só que a demanda tem muito mais até. Então, atualmente, a gente está assim, tá uma loucura, sabe? Quem paga mais embarca primeiro. E as companhias aéreas estão tirando proveito disso. Para te ter uma noçãozinha, assim, por exemplo, antes da pandemia, o frete da China ficava em torno de R$3,50, R$3,90 o quilo. Atualmente, existem tarifas de 8 a 11, 16, 20 o quilo, dependendo do que tipo de serviço tu quer e qual que é o tipo da tua mercadoria, entendeu? Então, está assim, absurdamente discrepante a situação. Discrepante. Nós tivemos situações, antes da pandemia, embarcar carga a R$3,80 ou R$3,70 o quilo, e na metade de junho, julho do ano passado, a R$18,50 a gente não conseguiu embarcar por quilo. E lembrando que a gente está gravando esse podcast em julho de 2021, então, quer dizer, quando a gente fala ano passado, foi exatamente o auge da pandemia, onde a gente teve uma queda muito grande aí nos aéreos, né? Mas, Pisa, você que está no dia a dia aí, você vê que esse retorno está acontecendo, vai acontecer. Eu sei que ainda a gente não fez essa análise cronológica, mas já que a gente entrou nesse assunto, qual que é essa tua visão aí em relação ao uso do aéreo hoje? Vamos dividir passageiro e carga. Tá. Então vamos falar um pouco de passageiros, só para vocês terem uma ideia do tamanho do baque que foi a pandemia. Março de 2019, nós movimentamos 400 mil passageiros. Março de 2020, 19 mil passageiros. Então, você imagina um aeroporto, a cidade que é um aeroporto, 400 mil passageiros, de repente, cai para 19 mil passageiros. Isso, assim, foi um baque tremendo. Hoje, nosso terminal está passando aqui 210 mil passageiros por mês. Então, está vindo a recuperação, está lenta, está abaixo do que a gente esperava, mas está tendo a recuperação. Então, a gente está 50% operando do número que nós tínhamos em 2019. Passageiro. Agora, a questão carga. Carga já vinha numa crescente em 2019, mas uma crescente dos seus 10% a 15%. Entrou a pandemia, março e abril, parou a carga. E aí, maio, junho, deu aquela aquecida que foi um foguete. Cara, crescendo praticamente, deu, nos 2 primeiros meses, 120% de carga, para você ter uma ideia. Caramba! Na crise apareceu algumas oportunidades, né? Então, o que acontece? Começou aquele boom de avião chinês trazendo insumos do Covid, e aí a gente embarcou nessa onda também. E junto aos insumos do Covid, que teve esse boom gigantesco, o que acontece? O eletrônico também deu aquela crescida, porque o pessoal em casa começou a consumir muito mais eletrônico. E aí, como a gente comentou, não tinha mais um avião de passageiro para trazer essa carga, só tinha cargueiro, um monte de aeronave aposentada, voltou toda essa frota a operar e mesmo assim não dá. Hoje a gente está num cenário, vamos supor, para o internacional ali, cerca de 25%. Voltando esse 25% de voo de passageiro, que pode desafogar um pouco a carga aérea na barriga da aeronave, não supre. Então, se você quiser embarcar uma carga, no mínimo você tem que ter uma semana aí de atraso. Pisa, eu tenho uma dúvida ainda, assim, o aeroporto aí de Floripa, ele foi inaugurado a pleno vapor, se não me engano, ali pelo que eu pensei, em setembro, outubro, foi meio quase para vocês sentiram esse baque muito grande? A gente operou, assim, a gente inaugurou o terminal novo, operamos 3 meses com o terminal novo, entrou a pandemia. Mas, bom, não era previsto nada, mas assim, vocês sentiram? Como é que vocês fizeram essa logística, tipo, entrou agora, que a gente faz, fechou tudo, não fechou nada, como é que foi para vocês que operam, né, o modal, assim, como é que foi essa gestão para vocês quando chegou, assim, fechou em fevereiro, março ali? Foi. As lojas todas fecharam no aeroporto, então, assim,
é que tinha um fluxo de caixa, a gente fez um trabalho interno de redução de custo. Na verdade, os prestadores de serviço para o aeroporto, a gente chamou todos para renegociar contrato. Então, assim, foi um trabalho a 4 mãos. Assim, a gente não chegou e impôs nada a ninguém. Então, assim, todo mundo se ajudou muito. A mesma coisa os contratos do aeroporto e como os concessionários também, né? Então, todas as lojas, não tinha como é que você ia cobrar um aluguel se não tem passageiro? Então, a loja nem abria. O terminal de passageiro, você olhava assim, tudo apagado, assim, 19 mil pessoas, 2 voos por dia e ocupação bem baixa. Então, assim, fez muito desse trabalho e muito do fluxo de caixa que nós tínhamos, algumas negociações com a ANAC. Então, assim, a ANAC, ela postergou o pagamento da outorga, né? Durante o período da pandemia, de abril, 6 meses ela postergou. Então, a gente deixou de pagar esses 6 meses para pagar agora acumulado. Então, conforme vai aumentando o passageiro, você paga o que você deixou de pagar lá atrás. Então, isso conseguiu dar um fluxo para o aeroporto todo. E a carga veio, cara, bem no momento exato. A carga, ela conseguiu suprir a falta do passageiro. Então, assim, o que estava entrando de carga aqui estava sendo comparado a 90 mil passageiros, o que a carga estava tendo de receita. Então, ela conseguiu dar um fôlego para o aeroporto no momento exato. Ela cresceu muito, assim, em relatividade na gestão do aeroporto. Então, para nós, assim, da carga aqui no terminal, foi muito interessante. Bacana. Tem um dado aqui que a ANAC divulgou no começo agora de 2021, 20 de janeiro de 2021, indicando que com a pandemia o setor aéreo chegou a reduzir 50% dos seus indicadores de uma forma geral, tendo uma redução de quase 50% do mercado interno e em torno de 72% do mercado internacional. Foi exatamente isso que vocês acabaram de falar, quer dizer, a gente ficou com 30% do que a gente tinha, exatamente os números que a ANAC aponta. Mas, com base nesses números também, a gente acabou de ouvir de vocês que teve uma queda, porém também teve bastante oportunidade nesse momento. Como é que vocês trataram isso, Figueiredo, de uma forma, assim, prática no dia a dia, né? Porque, como o Binho também comentou agora há pouco, ninguém estava pensando que isso ia acontecer e do dia para a noite começa a dar esse fechamento total e mudança de demanda, como o Pisa falou também, daqui a pouco o pessoal precisa consumir mais eletrônico, que não era um mercado que estava tão aquecido. Como é que vocês trabalharam isso naquele período ali, Figueiredo? Olha, veja bem, para nós aqui, como nós temos o foco no médico hospitalar, a pandemia ela trouxe algumas oportunidades e, além das oportunidades, trouxe inúmeros desafios, né? Bom, primeiro, que produtos médicos hospitalares, a grande maioria são produtos regulados, tá? Então, você tem Anvisa, e com isso, nós tivemos algumas situações que foram muito interessantes. Primeiro, a flexibilização da regulamentação. O governo federal, ele flexibilizou regras, a Anvisa flexibilizou regras para que qualquer um praticamente pudesse importar produtos para combater a pandemia. Então, você tinha lá um grupo de empresas totalmente reguladas, habilitadas, com autorizações de funcionamento da Anvisa, que eram empresas que podiam importar produtos regulados para o setor de saúde. De repente, surge aí uma liberação para qualquer empresa, em função aí de trazer produtos para o Brasil para atender a pandemia. Você se depara com uma série de empresas que não tem absolutamente nada a ver nesse nicho de mercado, se aventurando trazer produtos para combate. Então, foram empresas de tecnologia querendo importar teste Covid, posto de gasolina querendo importar máscara facial. Então, assim, um pouco de tudo a gente viu. E aí também você começa a se deparar com os megalomaníacos, não é? Então, fala assim, bom, vamos importar teste Covid, vamos importar 50 milhões de testes, não é? E aí você começa a colocar numa simulação de custo, né? Fala assim, tá, quanto é que você vai depositar 400 milhões de reais na conta para você poder comprar o produto lá fora e trazer esses produtos num prazo X aí num voo fretado que custa $1,5 milhão, não é? Aí você traz um pouco essa realidade para quem está querendo se aventurar. Muita gente ganhou dinheiro, muita gente conseguiu pegar uma janela de oportunidade
mas em contrapartida surgiram as oportunidades, mas ao mesmo tempo surgiram as barreiras. Muitas cidades fecharam, lockdown, aeroporto fechado, indisponibilidade de aeronaves, portos fechados e a demanda crescendo, um monte de gente querendo importar. O que acontece? Você tem a taxa do dólar também subindo, os preços de frete aéreo quintuplicando, e aí começou um processo de seletividade. Então, aqueles clientes nossos que já eram cativos, que tinham fornecedores habilitados, conhecedores do fluxo operacional, se mantiveram. Algumas operações a gente acabou fazendo, não para aventureiros, mas empresas que demonstravam um pouco mais de seriedade para trazer produtos para combate na pandemia, e aí você se deparou com uma falta de produtos também. Todo mundo queria comprar máscara, e não é qualquer máscara. Então, houve um pouco de tudo. No cômputo geral, foi positivo, porque nós conseguimos atender a grande maioria dos nossos clientes. Nós fizemos várias operações que a gente chama de one-off deal. One-off deal são aquelas oportunidades que aparecem uma única vez e que você não tem certeza que ela vai se repetir, porque o cara está querendo aproveitar a janela de oportunidade. E com isso também trouxe uma série de responsabilidade, porque mesmo com a flexibilização da regulamentação por parte do governo federal, essas empresas que trouxeram os produtos, elas passam a se tornar responsáveis pelo produto durante toda a vigência do projeto, né? Então, existe aí toda uma responsabilidade solidária. Então, a gente teve que aplicar filtros aqui também, não era só a questão, é uma janela de oportunidade, podemos fazer uma receita extra, não, a gente tem que agir com prudência, pelo fato de que cada vez que você registra uma declaração de importação com o teu CNPJ, é a tua empresa responsável por pelo menos 5 anos por aquela operação. Pode ser que para aquele cliente vai ser uma operação spot, ele vai fazer só aquela, aí esse cara amanhã some do mercado, aparece um fiscal e que vai avaliar a operação e tem um entendimento totalmente diferente, a responsabilidade é tua. Então, aconteceu um pouco de tudo nisso daí. Flexibilização da regulamentação, demanda estourada, falta de espaço, indisponibilidade de produto, preços absurdos, uma loucura. Uma coisa que não vai acontecer ali no momento do registro da tua DI, do pagamento ou na isenção de imposto. Como eu falei, você fica responsável por essa operação perante as autoridades durante 5 anos. Então, você precisa estar muito bem estruturado, pensar muito bem, não é só olhar ali no final da linha do teu cálculo financeiro qual é que vai ser sua margem, não é? Então, você tem que ter ali um delta, que a gente considera esse delta aí para uma margem de risco, porque não é só uma prestação de serviço, é responsabilidade solidária sobre tudo. E além de tudo, você tem um Código de Defesa do Consumidor aqui que der um problema com o produto, ele pega toda a cadeia. Quem comprou, quem vendeu, quem distribuiu, quem fabricou, e aí vai todo mundo para o rolo. Então precisa ter um pouco de prudência. E essa prudência a gente adotou desde o início. Surgiram centenas de operações que, na grande maioria, a gente declinou porque viu que o risco era muito maior do que o benefício que a gente ia ter. Então, nós tivemos que filtrar, planejar muito bem a operação, analisar cada uma delas, verificar se enquadrava ou não, porque, além de tudo, você tinha regulamentação, e você tem até hoje regulamentação nova, e desafios aí de interpretação, cada fiscal entende de uma forma, e no final você pensa que você pode ter um ganho, e aí você vai estar escriturando um risco para o futuro. É um cuidado que você tem que ter, e foi a prudência com que nós atuamos aqui na operação. A gente nunca deu passo maior do que a nossa perna, a gente sempre avaliou o que a gente chama de risk and reward, tá? Qual é o risco que eu vou correr e quanto é que eu vou cobrar para correr esse risco e qual é que será a minha recompensa. Então, isso daí a gente tem muito na nossa fórmula de cálculo quando a gente vai apresentar a cotação de uma operação para o cliente. Um complemento, você acaba meio que tendo que entender um pouco do negócio, como se fosse inclusive um consultor, entrando um pouco nos meandros lá da saúde, como isso está regulamentado, porque como você é um interveniente, você está nessa cadeia,
como o Figueiredo falou, você participa disso, né? Então você acaba tendo que se especializar um pouco, inclusive em saúde coletiva, para poder ajudar o cliente num processo de importação, por exemplo. A gente gravou algumas lives com a Mônica, ela é especialista em regulamentação de vigilância sanitária, ela, né, faz parte, e ela falava isso, né, que foi flexibilizado, não foi aberto a porteira. Então, assim, as empresas, né, o posto de gasolina lá tem que se lembrar que daqui 5 anos ele foi flexibilizado trazer isso, não foi, traz aí o que der e depois a gente vê. Então, uma hora a conta vai chegar. É isso que tu colocou, a gente, né, ela já vinha avisando, né, desde agosto, as normas estão se mudando, estão se moldando, mas é flexibilizado, não é uma abertura geral, assim. Maria, e como é que você sentiu isso naquele momento aí que a pandemia chegou até você? Como é que foi o teu dia a dia aí? E como é que os teus pares também agiram nesse momento? Como é que você sentiu o mercado? Olha, na época, quando a pandemia começou, eu estava atuando com coordenação de embarque, né? De importação aérea. Então, foi tudo, na verdade, assim, a China saiu pro feriado chinês deles, né? Que acontece ali no final de janeiro, começo de fevereiro. Costumeiramente, né? Anualmente tem esse feriado e a gente já sabe que tanto no período pré-feriado quanto no período pós-feriado é um período sempre muito conturbado, onde há uma diferenciação de tarifa, porque tem bastante gente que quer embarcar com urgência antes do feriado, que não quer esperar o feriado passar, e tem gente que logo depois que o feriado passa quer embarcar com urgência o quanto antes, porque já esperou o feriado passar. E o que aconteceu na pandemia foi que eram para eles voltarem do feriado e eles não voltavam. E não voltava. E o governo chinês postergou o feriado chinês por mais uma semana. E mais uma semana. E a gente cheio de carga esperando, que não tinha sido coletada ainda porque o exportador estava fechado e precisava coletar, já estava tudo pronto. E cheio de carga no armazém do agente, esperando para embarcar, que precisava do transporte do armazém do agente até o aeroporto e não tinha serviço. Cada vez, e mais uma semana, e postergava mais uma semana, e foi uma agonia muito grande nesse sentido, porque aqui estava tudo normal, a gente estava, né, vivendo a nossa vida, todos os outros países estavam normal, menos a China. Mas, assim, nosso grande desafio para o agenciamento de carga, naquele momento mesmo, que aqui no Brasil fechou tudo, foi no sentido de cargas que estavam chegando no Brasil e a gente precisava fazer alguma tratativa com Receita Federal, com o aeroporto. A gente não conseguiu ter esse contato fácil, porque estava todo mundo indo para casa, e eu vi que antes da pandemia tinha uma certa separação bem firme, vamos dizer assim, entre pessoal e profissional. Durante a pandemia acabou se misturando, porque a gente precisava resolver os problemas estavam batendo na porta, e o fiscal não aparecia no aeroporto, porque ele não podia, né? Então, a nossa grande dificuldade foi nesse sentido de contatar as pessoas para fazer o negócio acontecer, porque afinal, o agenciamento de carga, a coordenação de embarque, é o contato, é só o contato, é você falar com uma pessoa aqui, pedir para fazer tal coisa e falar com a pessoa lá, e não dava para fazer esse contato. Então, esse foi, assim, a maior dificuldade, sabe? Ainda a gente está falando do passado, do que aconteceu, que foi um evento único na história da aviação, eu imagino, pelo menos dos últimos anos, né? E aí eu queria perguntar para vocês, lições aprendidas. Vocês falaram muito aqui sobre a diferença desse modal para os demais, e o principal, são dois os principais que os clientes observam, que é a questão da segurança e da agilidade, né? A agilidade de você conseguir transportar uma carga de um ponto A ao B é hoje o modal mais rápido. Falando sobre essa agilidade, sobre essa segurança, sobre essa questão do planejamento e a pandemia, quais são as lições que vocês trazem de lá para cá e que também vocês podem deixar de alguma forma como mensagem para quem vai começar a trabalhar com esse modal ou já trabalha com ele? É adaptação, é saber se adaptar ao momento, saber aproveitar o momento e não entrar em pânico, porque além de você ter que gerenciar uma operação, você tem que gerenciar expectativas, né? Então, você se depara com uma situação que você já pagou a tua mercadoria lá fora, você teve um desencaixe financeiro, você tem uma economia parada, você tem uma carga para receber, você tem um produto para entregar e você não consegue trazer esse produto e movimentá-lo do ponto A para o ponto B. O primeiro aspecto é
planejar e replanejar aquilo que você já tinha mencionado. Então, primeiro de tudo, você tem que buscar alternativa, foi o que a gente fez, não é? Gerenciar a expectativa do teu cliente também. É uma situação que foi nova e ainda a gente continua tendo situações diferentes a cada dia, e gerenciar essa expectativa, ter um pouco de paciência, ter um pouco de pé no chão, para você não sair fazendo loucura, não é? Em nenhum momento nós desviamos os nossos embarques de aéreo para marítimo, a gente sempre manteve aquela programação. Tivemos atraso? Sim, tivemos atraso. Tivemos aumento de preço? Tivemos. Pagamos, foi absorvido. Essa situação e o que a gente consegue sempre atender a expectativa do cliente, não é? A gente teve algumas discussões aí pelo fato de que tudo foi novo para todo mundo, né? E você se adaptar a essa realidade, se adaptar a esse novo cenário, esse foi um diferencial. Você precisa ser flexível, porque tudo aquilo que é inflexível quebra, causa uma ruptura, e a gente sempre procurou ter aí uma compreensão. A gente entende o lado do agente de cargas, e eu de vez em quando brinco aí com o pessoal da Royal, os nossos clientes não enxergam vocês, eles só enxergam a nossa empresa como importador, porque a partir do momento que o cara contratou a nossa empresa para ter um produto aqui e a carga não embarcou, não saiu do ponto A e não chegou no ponto B, quem está falhando não é o agente de cargas, quem está falhando somos nós, e a gente tem que gerenciar essa expectativa aí e explicar direitinho, olha, nós estamos diante de um cenário totalmente diferente, atípico, com um monte de regras que muitas vezes elas são interpretadas de forma individualizada, então cada um interpreta de uma forma. Se você não trouxer essa tranquilidade para o teu cliente, se você não tiver essa tranquilidade, o teu negócio não vai para frente, a tua operação não vai ter um resultado bacana. Então, assim, acho que a questão de se adaptar ao momento, ela foi muito importante para a gente. E a gente vem, assim, utilizando isso no dia a dia, né? Olha, aconteceu dessa forma, isso aqui está começando a se transformar num mantra, né? Então vamos fazer assim que está dando certo e vem dando certo. Apesar de tudo, a gente conseguiu atender todos de uma forma ou de outra, aí, com um pouco mais ou um pouco menos de esforço, mas a gente atendeu. Finalizando um pouco do que o David falou também, uma grande lição é realmente você não só se flexibilizar a respeito disso, mas humanizou mais todo o atendimento, sabe? Todo esse relacionamento entre empresas, entre cliente. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, você entender que erros ocorrem, que imprevistos ocorrem, e que a pessoa que está te tratando do outro lado, ou que você está atendendo, é uma pessoa, né? Deixou esses relacionamentos um pouco mais humanizados. Vamos entender, está acontecendo dessa forma, como que a gente pode resolver, né? Cara, eu acho que assim, na parte pessoal, cara, acho que eu vou muito nessa linha. A pandemia serviu para muita gente acordar, cara, até aquele estalo. Cara, eu tenho vida, eu tenho família, eu tenho que curtir minha família. Não sou uma máquina de ficar correndo atrás de dinheiro. Da noite pro dia eu morro aqui de Covid, cara. Tô bem hoje, amanhã eu já tô internado, tô em coma e vou morrer, cara. E assim, então, muita gente, muito amigo meu, foi um momento de estalo, assim, cara. Foi um mindset fenomenal. A ideia principal para mim do Covid, a lição de vida, é aproveitar o momento e agradecer. O principal é agradecer, a gente está respirando hoje, está trabalhando hoje, amanhã é um novo dia. Agora, na parte profissional, concordo plenamente com a fala do David e da Maria. Você tem que ter calma. Primeira coisa, não adianta desespero. O desespero não te deixa você raciocinar, cara. Você não consegue enxergar nada depois da crise, você só enxerga a crise. E quando você está tranquilo, você consegue assimilar e planejar, você consegue ver qualquer crise tem oportunidade. Isso, para a gente, foi muito, muito notório, assim, né? Então, a gente era um aeroporto pequeno e a gente viu, Viracopos bombando, Guarulhos bombando, com aquele monte de voo charter. Cara, é uma oportunidade. Pela primeira vez, desceu um 747-400 em Santa Catarina. Desceu na quinta, no domingo desceu outro. Então, assim, não foi dois vindo lá da China direto para cá. E aí já entrou a rota cargueira, porque viu que o aeroporto tem capacidade. Muito, muito bacana, assim.
Só para a gente encerrar essa parte aí do contexto passado, Binho, como é que você achou que foi esse aprendizado aí? E queria até fazer um link de algumas falas aqui, né? Sobre a questão de cabeça no lugar, flexibilidade, humanização. Você acha que dentro dessa cadeia logística aí a parceria foi um elo que conectou e, quem sabe, se tornou mais forte depois disso na tua vivência do teu dia a dia, cara? Eu acho que sim, né? Como o Isa falou, acho que essa proximidade, esse cuidado, esse pensar em si, primeiro de tudo, antes de, né? Foi muito, principalmente para quem no começo ele pegou Covid, e era tudo muito incerto, né? Por mais que hoje a gente esteja adaptados ao vírus, por mais que a gente não saiba como lidar direito com ele, mas já é uma coisa que, infelizmente, entrou no nosso dia a dia. Então, meio que acaba se normalizando, mas eu acho que no começo isso pegou bastante. Então, essa proximidade entre pessoas, essa empatia, né, entre as pessoas ficou muito maior do que sobre empresas. Então, isso se sobrepôs muito mais. E aí, falando um pouquinho sobre as lições aprendidas, acho que a gente nunca falou tanto no modal aéreo quanto nesse último ano, né? Acho que, por mais que alguns navios aí tentem se atravessar em alguns momentos, né, em alguns canais da vida, mas acho que o aéreo a gente, né, nunca prestou tanta atenção e nunca se deu tanta notoriedade quanto se deu agora, né? Então, a gente sempre via o modal muito forte como passageiros, turismo, né? Era sempre muito atrelado a isso. Eu acho que agora se deu esse olhar mais midiático, né? Mais popular sobre o transporte da carga aérea também, né? Sobre como essa logística e essa complexidade todas que vocês trouxeram. Bom, em relação a essa perspectiva passada ainda, eu fiz algumas anotações aqui que também, tirando da fala de vocês, que eu acho bem importante, são dois cenários, né? Uma é aquela pessoa que quer entrar em uma janela de oportunidade e a outra que precisa ter uma compra planejada para um estoque de um produto que sai com recorrência. Quem sabe, naquele momento da pandemia, trazer uma compra planejada não era um bom momento, porque você está trazendo algo para um estoque, e se você já tem um estoque aqui, você está consumindo o estoque que você comprou num valor menor. Então o ideal seria você segurar um pouco nesse momento em que o mercado está oscilando. Esse não é o momento de você fazer aquisições, digamos. Para isso, você precisa ter esse planejamento prévio de ter esse estoque aqui, né? Se não tiver, você não vai conseguir. E a outra é a janela de oportunidade, né? Insumos que vêm da China ou vêm de qualquer outro lugar que é para uma pandemia, um evento muito, né, pontual, e que se você perder aquele, você não acontece mais. E aí sim vale a pena você investir o que você tem e o que você não tem para você ganhar ainda 10 vezes mais, quem sabe, em cima daquilo. Estou certo na minha análise sobre esses dois pontos de vista das empresas, assim, em utilizar o modal aéreo e dessas lições aprendidas? Eu acredito que tudo é uma aposta, né? Você tem o teu fluxo normal e você pode também apostar num produto que vai ter uma alta demanda. Eu vou falar agora de uma situação negativa aqui que nós tivemos aí. Nós separamos também os dinheiros aqui. No começo da pandemia, teve toda aquela demanda para você comprar produtos e aí foi. Nós temos uma filial nos Estados Unidos, na Flórida, e aí surgiu uma oportunidade também lá nos Estados Unidos com falta de determinado produto. Bom, ok, vamos comprar máscaras e vamos exportar para os Estados Unidos, lá para a filial poder distribuir para o pessoal que estava precisando. Bom, conclusão, conseguimos aqui, nós não estávamos conseguindo comprar máscaras em qualquer outra parte do mundo, conseguimos um fornecedor aqui no Brasil, compramos uma quantidade de máscaras e atrasou a entrega para a gente. No dia que nós recebemos aqui, teve um decreto presidencial proibindo toda e qualquer exportação de produtos para combate à pandemia. Conclusão, nós ficamos aqui com um estoque de máscaras, que hoje a gente distribui gratuitamente para quem precisa. Usamos, temos no carro e ainda tem aí mais ou menos umas 750 caixas para brincar. Aí, nesse meio de tempo, o que nós fizemos? Conseguimos um fornecedor na Coreia do Sul, compramos uma quantidade de máscara, embarcamos para os Estados Unidos por via aérea, pagamos um frete preço de ouro. Quando desembarcamos a carga lá, tinha chegado não sei quantos navios de máscara chinesa lá. Conclusão, ficamos com o produto
até hoje lá brincando com as máscaras também nos Estados Unidos, né? Então você tem os pontos positivos que você aproveita as oportunidades e você tem as lambadas que você leva, né? Então, assim, eu levo isso como aprendizado, né? Aprendizado doloroso, mas tudo bem, faz parte do negócio. Você está aí mais para ganhar do que para perder. Mas, de novo, a gente focou numa situação de uma demanda de um produto que até hoje tem demanda, não é? E tudo é questão de preço. Então, você compra um produto por um determinado valor, um preço extremamente competitivo, não é? E hoje você tentando vender por um terço do preço, o mercado está inundado desses produtos e você não tem como colocar. Então, assim, qualquer esquina você encontra uma máscara de tecido, você encontra uma máscara de não tecido, todo mundo está, de uma forma ou de outra, está protegido, mas também tem aquelas situações que a gente tem que ver que são gloriosas, né? De você apostar num produto, foi uma operação de teste Covid que a gente fez, que nós ganhamos um valor aí bem bacana, numa operação na parceria com a Royal, que foi muito interessante. A gente conseguiu tirar uma carga grande da China numa sexta-feira, essa carga chegar na terça-feira aqui no Brasil e na quinta-feira a gente está entregando essa carga para o cliente em São Paulo, nacionalizado, assim, canal super expresso. Então isso daí também foi muito bacana e a gente conseguiu um fluxo ultra rápido. Então, assim, você tem as duas experiências, as experiências não tão gratificantes, mas faz parte do jogo. Mesmo que você separe o dinheiro, olha, você precisa separar direitinho e planejar direitinho, viu? Demanda tinha, produto faltava, conseguimos tomar uma lambada, não por falta de planejamento, não por falta de estratégia, mas mudança de regra, isso aí acontece, você tem que estar preparado. Legal. Bom, gente, mudando um pouco de tema, aquele evento que aconteceu no canal de Suez, eu quero trazer um pouco desse comentário aqui, porque a gente está falando bastante da pandemia. O Arlon, host aqui do Teus e Tons, tem uma teoria que a cada 2 meses, aproximadamente, algum evento muito sinistro acontece no comércio exterior que muda a rota de tudo, ou pelo menos faz os preços oscilarem. E esse foi um outro evento que aconteceu muito recentemente. Eu queria comentar alguns números aqui com vocês para contextualizar nosso papo e poder entender de vocês como é que o modal aéreo se comportou naquele momento. Então, o canal de Suez, ele tem 193 quilômetros de extensão e 205 metros de largura. E é uma das principais rotas de navegação do mundo e ele liga o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Então, esse navio que passava naquela, né, ficou encalhado lá no Egito, lá nesse canal, ele tinha 224 mil toneladas e é um dos maiores navios de contêineres do mundo, com 400 metros de comprimento. Mas o mais interessante é que ele parou praticamente 12% do comércio global que passa por ali. E 12% do comércio global foram muitos navios, e isso impactou diretamente o marítimo. E aí eu queria perguntar para vocês, como é que vocês sentiram o reflexo disso no aéreo? Como é que foi isso para vocês, principalmente nesse momento ainda que também mistura um pouco de pandemia, nessa sopa, nesse caldo todo, né? Só para a gente ter uma noção, assim, foram mais de 250 navios atrasados por conta desse único naviozinho no canal. Naviozinho, entre aspas, né? O maior impacto que eu vejo no aéreo é do grande impacto que o transporte marítimo realmente causa no aéreo. Atualmente está um caos, falta equipamento, falta espaço, não só por motivo do atraso do canal de Suez, por N motivos, né? E clientes que precisam da carga aqui. Então, acaba recorrendo para o transporte aéreo. O que é muito comum até de acontecer nesse caso é o importador compra uma remessa extra para trazer por aéreo, porque ele sabe que a remessa marítima não vai atender ele na demanda que ele precisa. Então, ele arrisca, gasta um pouco mais, traz uma parcela aérea primeiro para ir cobrindo um pouco nessa necessidade até o transporte marítimo chegar, de fato, né, o que atrasou. E como é que foi assim para vocês com relação à alfândega, à fiscalização? Teve essa mudança de liberação sem o fiscal estar presente? Como é que foi o impacto do processo de liberação de carga? Tem 2 cenários, né? Do aeroporto e do cliente propriamente dito, e a Maria ali nesse meio campo também tendo que lidar com todo mundo, né? Nesse caso, Binho, a gente contou bastante com o bom senso de todo mundo. O fiscal respondeu por WhatsApp, sabe?
E aí, nesse sentido, foi flexibilizado, foi muito legal. A maioria dos aeroportos passaram a aceitar a liberação de carga mediante a via online do AWB assinado, colorido. Então, a gente conseguiu fazer, 99% das liberações online, e isso ajudou bastante. A gente teve algumas situações inusitadas, né, do caminhão chegar lá com o DTA e não ter ninguém para fazer integridade de lacre, né, então, assim, às vezes ficar 2, 3 dias, sabendo que a carga saiu de São Paulo, foi para Santa Catarina e a gente não sabe o que aconteceu, precisando nacionalizar, entrando em alerta crítico, precisando de componente e não ter um fiscal presente para fazer a inspeção da tua carga, né? E situações que às vezes o fiscal vai lá, coloca em canal amarelo e depois não aparece para a gente apresentar a documentação e poder entender, ou não, vai lá, joga a documentação no Siscomex e aí espera o fiscal aparecer para poder colocar o tipo de exigência ou fazer a verificação física que precisa. E nesse meio de tempo, o que acontece, né? Quem trabalha no porto, no aeroporto, né? A armazenagem te come uma perna, quando não come a perna e o fígado, né? Então, sempre a gente estima o melhor cenário, ou seja, a gente vai receber a carga, vai desembaraçar isso daí no primeiro período de armazenagem, e qualquer atraso que tenha aí por conta do fiscal não aparecer, impedido de ir, ou tá com Covid, ou não tá de férias, não tem ninguém para substituir e a tua carga fica parada. A gente já teve situações aí críticas disso daí, ter que às vezes acionar Brasília para tentar achar uma situação. Pesa no bolso isso daí para todo mundo e eu chamo de custo Brasil. Mas essa situação, Figueiredo, a gente também vê em situações fora da pandemia, né? Vamos combinar. Também, que é bem complicado. E tu, Pisa, como é que foi para ti? Como é que tu lidar com esse meio campo aí de liberação e não? Cara, às vezes eu participo do grupo de todos os gerentes de carga, todos os aeroportos, e eu escuto o relato deles, cara, eu olho aquilo e falo, cara, como é que pode, velho? Cara, aqui foi 100%, velho. Então, assim, você tem que conhecer a característica de cada terminal. Você tem que saber qual é o internacional, qual não é o internacional, qual tem receita 24 horas, qual não tem. Porque nesse momento é onde vai fazer a diferença. A gente não sentiu nenhum impacto desse aí, de lacrar caminhão, integridade de trânsito, conferência, nada, nenhum, zero. Porque a gente é um aeroporto internacional, eu tenho 5 fiscais aqui rodando em escala 24 horas. Mas quando eu pego um cliente aqui de Santa Catarina importando Miami via São Paulo, sendo que você tem um Miami e Floripa, cara, chega a ser ridícula a comparação de como funciona um voo direto para Floripa e um voo fazendo a DTA lá em São Paulo. A interferência da Receita Federal é zero. Então a carga embarcou em Miami, companhia aérea com depositário, acabou. Ele vai registrar DI no sistema automático. Então, assim, são esses nichos no caminho que a pessoa tem que mapear, analisar o risco. O frete de Floripa a Miami é um pouco mais caro? Tá, mas um pouco mais caro quanto? Compensa? É uma carga que vai ser movimentada uma única vez? Ou é uma carga que vai movimentar várias vezes dentro do terminal, rodar 12 horas na estrada? Então, são vários pontos que tem que analisar. Continuando ainda sobre esse aspecto de como a coisa está andando e para onde ela vai, né? Eu gostaria de algum comentário, uma análise de vocês de como é que está o cenário atual. A gente já ouviu, já no início, vocês comentando de que a gente ainda não chegou a recuperar, a gente está em torno de 50% a 60% da recuperação, mas como é que vocês veem o cenário do aéreo hoje e, quem sabe, já pensando um pouco para o futuro, né? Como é que ele deve se comportar, essa recuperação que está acontecendo gradativa, né? Como é que vocês começam a ver essa retomada no momento em que a gente grava aí, que é julho de 2021? O aéreo sempre foi uma operação preponderante para a gente aqui, não é? Como eu te falei, né? Eu tenho praticamente 10 aéreos para um marítimo. Os nossos clientes, eles gostam do fluxo rápido e para isso também eles vêm se preparando financeiramente para poder sustentar, né, essa operação. A gente tem alguns clientes que já começam a fazer uma operação mesclada, uma parte aérea e uma parte marítima, mas nós temos aqueles clientes tradicionais que optam pelo aéreo justamente pela questão da agilidade. O planejamento dele já é para o aéreo. E eu sou um entusiasta do embarque aéreo, primeiro porque também para a gente passa a ser uma operação de fluxo rápido.
né? Então, a gente gira rápido a operação, a gente encerra uma operação em 15 dias, comparado com a operação, às vezes, 60, 90 dias no marítimo. Eu acredito que aqui, do nosso lado, o aéreo tende a crescer em função da demanda. A economia está melhorando, já tem uma perspectiva grande aí do crescimento do PIB, a economia está aquecida e a partir do momento que tiver uma maior flexibilização, não só no Brasil, mas em nível mundial, a pandemia tiver sob controle, vacinação aí tiver bem avançada, a gente vai ter a necessidade de decolar muitos outros aviões para poder suprir toda essa demanda reprimida, né? Porque nós temos uma demanda reprimida aí de entrega de produto e tudo isso para fomentar também o crescimento. O Brasil, ele é muito tradicional no comércio exterior, né? Tanto na exportação quanto na importação. E para isso vai precisar essa questão da agilidade para permitir que esse crescimento se consagre bem mais rápido. Eu acho que ele, assim, a parte de carga aérea vai vir, continua na crescente, né? Agora, acho que ali a fala dele é muito em cima do turismo, né? Turismo nacional. A gente vê, assim, cara, é nítido, você conversa, tá todo mundo desesperado para viajar. O mercado está acelerando, então, assim, a perspectiva nossa é que até outubro 75% dos voos já estejam recuperados. Eu encontrei que a ANAC divulgou que do ano passado a participação de alguns players do mercado, a Gol tem 38, ou tinha, né, no ano passado, 2020, 38,1% do mercado, Latam 33,7%, Azul 27,7% e outras 0,3%. Então, as que estão ali na cabeça, né, Gol, Latam e Azul, provavelmente que possuem mais voos, né, uma frota, enfim, e imagina-se que é tecnologia. Quando você vai olhar nesse momento em que teve a pandemia, por exemplo, em Bolsa de Valores, muitas dessas ações das empresas de frete internacional, etc., despencaram muito por causa da demanda de mercado. É meio que um efeito cascata, né? Mas, ao mesmo tempo, essas empresas vêm crescendo mesmo que essa incerteza do mercado, porque a malha também está crescendo, a procura por voos está crescendo, as pessoas estão voando mais, enfim. Então, tem um conjunto de vai e vens aí, né? E por que eu trouxe esses números aqui? Aí, pesquisando um pouco mais sobre a Gol, eu fui descobrir, ou pelo menos tentar entender como eles trataram que é essa questão do prejuízo que eles tiveram com o decréscimo nas procuras aí de quase 90% num determinado mês, né, que foi março, se eu não me engano. E aí o Globo publicou uma notícia sobre isso em novembro de 2020, dizendo que o setor aéreo estava no ranking das mais prejudicadas, coisas que a gente já ouviu falar aqui e tal, e eles desenvolveram um sistema de inteligência artificial que faz com que potencialize o uso dos aviões, quer dizer, aquela taxa média de ocupação das aeronaves, que chegou perto, inclusive, a 80% utilizando esse algoritmo de inteligência artificial, o que, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, estava em média, em agosto, 64,2%. Eles conseguiram elevar esse número para 80%. Então, aí é um caso em que uma companhia que tem um principal market share do mercado está buscando tecnologia para tentar mitigar um pouco desse prejuízo aí. Vocês têm visto ou ouvido falar sobre isso? Tem algumas dessas inovações que vocês acham que seria interessante a gente compartilhar? Bom, eu vejo assim, vamos seguir por companhia aérea. O que acontece? Como reduziu o número de voos, obviamente a taxa ocupacional das poltronas foi lá em cima, né? Então, um voo que ele voava com 70% de passageiro, ele começou a voar com 95%, uma passagem que ele vendia a R$650, ele passou a vender por R$1.500. Já na questão de oportunidade de negócio, a gente vê o que aconteceu com a Azul. A Azul pegou esse nicho de mercado, pegou aquelas aeronaves de passageiro e começou a fazer charter para a Europa. Então, assim, o que a Azul teve de rentabilidade com o voo cargueiro é uma coisa, assim, fenomenal. Então, tem os dois lados, tanto da inovação, de como você gere os teus assentos, e a oportunidade de você pegar e mudar o ramo, né? Às vezes nem transforma a aeronave, né? Bota em cima dos bancos com fotos que a gente viu, né? A gente tem visto também algumas outras companhias, por exemplo, a Americanas, das lojas americanas, ela anunciou recentemente também a ampliação da operação de Hong Kong na China, com 5 voos semanais para Guarulhos. Quer dizer, eles estão querendo trazer muito mais compras internacionais. Eles querem reduzir de 21 para 11 dias, com rastreio completo de pedidos e tal. Então,
a gente está vendo que está tendo um aumento não só de voos de transporte de pessoas, mas também de cargas, né? E empresas como essas grandes aí entrando nesse... Não sei se a gente poderia chamar, mas acho que se chama cross-border, né? Quando você faz uma compra internacional e chega na tua casa. É isso, né? E você tem muita situação também de dropshipping também, né? Que você tem a carga num determinado lugar armazenado, você vende aí pela internet e recebe de qualquer parte do mundo, né? Tudo isso daí demanda espaço, né? Tem muito a ver com isso que foi falado antes ali, né? A gente está consumindo muito mais, então esses utensílios domésticos, eletrônicos, portáteis, né? A gente está equipando muito mais as nossas casas, já que estamos passando mais tempo nelas. Então, acho que isso tem fomentado muito o consumo, e, lógico, a maioria dessas produções são na Ásia. Então, tem fomentado principalmente esses marketplaces, né, americanas, e aumentar a agilidade do transporte e da entrega, né, da eficiência. Eles estão trazendo para entregar para uma empresa que vai vender dentro do marketplace deles. Então, eles estão ganhando, se for pensarmos bem, duas vezes. Uma é no transporte para entregar para a loja da 25 de março, que vai vender dentro da Americanas, né? Então, para eles é muito vantagem isso, né? Sabe, o Mercado Livre também tem incentivos assim. Então, todo mundo tentando ganhar e a gente, né, vendo isso fomentado muito pelo processo de estar mais em casa, de estar tentando robotizar mais nossas casas. Isso mesmo. Pessoal, a gente está se encaminhando para os minutos finais, mas antes de a gente encerrar, eu gostaria que vocês pudessem dar algumas palavras finais aí sobre o aéreo, alguma visão de futuro aí, algumas dicas e truques. O que você diria para quem está começando? O aéreo, ele, como a gente já falou aqui mesmo, é muito difícil encontrar informações detalhadas a respeito de como as coisas funcionam. Acho que não só no aéreo, a burocracia em geral no Brasil tem que ir perguntando para um, perguntando para outro e procurando se informar nesse sentido, né? E a dica que eu dou não vai ter informação de bandeja para você ou um local específico para você procurar. Então, busque em todas as fontes de conhecimento de comércio exterior, realmente ir atrás, porque é um mundo de possibilidades trabalhar com aéreo e é uma coisa que atualmente o mercado não tem tão fácil assim, né? A gente tem que lutar para conseguir, basicamente. Legal. Figueiredo. A dica que eu deixo é: entenda a sua necessidade. E a sua necessidade vai definir o timing. A partir do momento que da sua necessidade, você define o timing, né, o aéreo ele vai te trazer esse conforto. Então, é uma modalidade que normalmente ela é escolhida não pela questão de preço, mas pela questão da agilidade. E, normalmente, quando você coloca um pedido aéreo, entenda-se que é urgente, é crítico e você precisa para amanhã. É um conjunto de atividades. Você tem que ter esse planejamento, entender a sua necessidade, tem que saber o teu timing e tem que ter parceiro. Cara, sim, para quem tem interesse, para quem já está namorando, entrar nessa área e ver que dá prazer, cara, tem que mergulhar de cabeça. É uma área em plena expansão, assim, né? E, assim, uma dica que eu já dou. Cara, se o nego for fazer por dinheiro e não por amor, por estar gostando, é mais difícil de você ter sucesso. Então, assim, quando a gente faz alguma coisa com amor, cara, o sucesso vem, tudo flui com mais facilidade. E onde buscar esse tipo de informação? Cara, tem os cursos, eu gosto muito de ver no YouTube, tem vários canais, assim, falando de comércio exterior, cara, vários. O próprio podcast de vocês. Então, assim, hoje está muito fácil da galerinha pegar e ter informação, né? Que bom ouvir isso. E aí, Binho, pensamentos finais? Pensamentos finais, acho que, né, reforçando o que a gente sempre falou, procure especialistas, né, se programe acima de tudo, imprevistos como uma pandemia podem acontecer e se jogar tudo num modal só, ou se você não tiver um planejamento bem adequado, né, você pode ser pego de surpresa em alguns pontos. Se ainda ficou com alguma dúvida, alguma coisa assim, tem um episódio 15, né, aqui do Teus e Tons, que também fala sobre modal aéreo, acho que pode ouvir lá, né, termina de ouvir esse agora, e aí vai lá ouvir o 15 para complementar as ideias. É bem legal esse episódio, eu escutei e gostei bastante. Legal, gente. Bom,
Pessoal, a gente está encerrando, então, esse episódio fantástico aí sobre o aéreo. Espero que a gente consiga gravar outros ainda para trazer mais informação para essa galera. Quem sabe no momento não pandemia, né, para a gente falar de algumas outras possibilidades dentro do aéreo. Super agradeço a disponibilidade de vocês que conseguiram ter essa horinha para bater esse papo gostoso com a gente aí. Agradeço também quem está nos ouvindo. Siga, curta, compartilhe aquele velho e bom discurso, @teusitons. A gente está sempre compartilhando conteúdo nas redes sociais. Um grande abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.